Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de segunda-feira, eu tava aqui arrumando minhas coisas e meditando com Deus. E sempre quando Deus quer falar algo comigo, Ele me fala em louvores, né? Deus fala muito comigo através de louvores. E eu tava ouvindo um louvor que eu gosto muito, que é do Fernandinho, que fala: Tu és o dono do meu barco. Amém? E Deus me levou na passagem na qual Jesus acalma a tempestade, né? Deus me levou nessa passagem e eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa manhã um pedacinho, um pouquinho do que Deus falou comigo. Tá lá em Mateus capítulo 8, no versículo 23. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Deus falou muito comigo através dessa passagem e através desse louvor em pouco tempo, agora nessa manhã. Eu gosto muito dessa passagem, sabe, irmãos? Onde fala que Jesus estava no barco junto com os discípulos, né? Só que aí Jesus estava dormindo e começou aquela tempestade e os discípulos estavam ali e ficaram com medo, né? Com medo do barco afundar, com medo do barco inundar, né? E deles morrerem. Só que Jesus estava com ele no barco, com aqueles discípulos. E naquele momento ali, faltou fé, né? Jesus mesmo fala: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Jesus estava no barco, por que de temer? Eu queria falar com os irmãos nessa manhã: Jesus está no barco com você, sabe? Às vezes a gente está na presença de Deus, a gente ora, a gente busca a Deus, a gente vai na igreja, né? A gente tem, né? Vamos dizer assim, a gente tem, muitas das pessoas, nós, né? Às vezes temos o título de cristão, de crente, né? Mas às vezes a gente tem pouca fé, sabe? Às vezes a gente passa por momentos na vida da gente que a gente esquece que Jesus está no barco com a gente, né? A gente começa a desesperar, a gente começa a ter medo, a gente fica nervoso, ansioso, mas a gente tem que lembrar, irmãos, que Jesus nunca abandonou o barco. Ele sempre está com nós, sabe? Ele nunca abandona o barco. E não importa, sabe? Qual tempestade que você está passando, porque as tempestades vão vir, né? O próprio Jesus falou que no mundo a gente teria aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. E que a gente também iria vencer, porque com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, irmãos, o que eu quero falar para você nessa manhã, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa que seja medo, sabe, desespero, desemprego, doença, né, uma enfermidade, às vezes um parente está doente, né, nessa pandemia aí, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas morrendo, né, e às vezes você tá nervoso, preocupado, ansioso, com medo, né, temendo as coisas. Não se preocupe, descansa no Senhor, porque Ele está no barco e Ele faz a tempestade acalmar. Ele é o dono do seu barco. Fala para Jesus: Jesus, o Senhor é o dono do meu barco. Toma o controle do meu barco, porque quando você entrega para Jesus o controle do seu barco, aí sim Ele acalma a tempestade. Nota-se que Jesus estava dormindo, né? Naquele momento ele estava descansando, Jesus estava dormindo, né? Porque Jesus abriu mão de toda a sua glória, né? Desceu aqui
se fez homem, né? Mesmo sendo Deus, se fez homem. Sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio, como nós sentimos. Então, naquele momento ali, ele estava descansando, como nós todos precisamos descansar, né? Ele estava dormindo, ele estava descansando. Mas, ao mesmo tempo, ele estava provando a fé daqueles homens, né? Às vezes você pensa que Deus está no silêncio, Deus não está trabalhando, mas Ele está trabalhando sim. Às vezes Deus está te aprovando, sabe? Muitas das vezes Deus se cala diante de nós para nos aprovar, para aprovar a nossa fé. Às vezes você pensa, não, eu estou buscando a Deus e Deus não está me respondendo, Ele está te aprovando. Ele está vendo, Ele está testando a sua fé. Porque buscar a Deus e adorar a Deus em momentos bons e momentos fáceis, né? Assim, momentos de fartura, de abundância, né? É fácil, irmãos. É muito fácil. O difícil é você buscar a Deus, sabe? É você temer a Deus, é você honrar a Deus em momentos difíceis, sabe? Então, irmãos, não importa se tá difícil, não importa se a tempestade tá sobre a sua vida, não importa se você pensa que o barco vai afundar. Não, tenha fé, viu? Tenha fé porque Jesus está no barco. Ele é o dono do nosso barco, ele é o dono do meu barco, da minha vida e da sua vida. Ele vai acalmar a tempestade no momento certo. É no momento de Deus que as coisas acontecem, não no nosso momento. Porque a gente quer que aconteça da nossa forma, do nosso jeito. A gente quer que aconteça na nossa hora, no nosso tempo. Mas é diferente, a gente tem que confiar no Senhor, entregar o barco nas mãos dele, entregar a nossa vida nas mãos dele, que o melhor ele fará por nós. Amém? É isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu queria que vocês estivessem ouvindo o louvor que eu vou estar postando junto com esse vídeo e tá refletindo a respeito desse louvor, onde fala que tu és o dono do meu barco. Eu queria que você profetizasse isso na sua vida, sabe? Que por mais que esteja difícil a tempestade, a vitória vai chegar, o arco-íris vai chegar, o sol vai chegar, a vitória vai chegar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua semana. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém?